Libertação e destruição caminham lado a lado. De fato, há uma razão pela qual Monkey Luffy, o notório devorador de frutas, esmagador de vilões e aquecedor solar, possui duas mãos, e é para que ele possa conduzir tanto a libertação quanto a destruição com ambas as pernas simultaneamente. Basta perguntar a qualquer habitante de Charleston, do Chatiel de Whole Cake ou da ilha de Egghead. Oh, espera, você não pode, porque eles foram destruídos, e parece cada vez mais que Elbaf será a próxima ilha a experimentar a libertação através da destruição. Luffy não é uma força tradicional do bem ou do mal, e agora temos evidências ficcionais científicas disso. No SBS do volume 111, recebemos um insight valioso sobre Luffy como criatura. Quando Oda foi solicitado a descrever como seria seu satélite sobre o sistema de Vegapunk, que divide a humanidade em 6 aspectos iguais: bondade, maldade, pensamento, sabedoria, violência e ganância, segundo o Dr. Vegapunk, esses são os 6 aspectos que se unem para formar um ser humano, ou pelo menos 6 aspectos que mais refletem nele, porque nem todos os humanos são criados iguais. Como de acordo com Eiichiro Oda, os 6 aspectos que mais se refletem em Luffy seriam 5 Yorks e um Atlas. Portanto, Luffy é composto por 5 partes de ganância e uma parte de violência, e é por isso que a sua solução para tudo é destruir, porque ele carece de pensamento e sabedoria para encontrar outro caminho. Mas o mais interessante para mim é que Luffy carece completamente de qualquer aspecto de bondade ou maldade. Sua bússola moral não está calibrada nos mesmos parâmetros que o resto da humanidade, ou sequer está calibrada de forma geral. E isso faz muito sentido quando considerarmos que o Nick está ligado à libertação e destruição, dois conceitos que normalmente estão associados ao bem e ao mal respectivamente. Vamos pegar um exemplo maravilhoso disso: Baratie. Durante esse arco, Luffy executa uma ação que geralmente incomoda os leitores e espectadores na primeira vez, quando repentinamente ele decide atacar o restaurante flutuante em si, recebendo críticas furiosas tanto dos chefes do Baratie quanto dos piratas Krieg. Pela primeira vez naquele arco, ambas as facções em conflito se unem brevemente, e o que as uniu foi a reprovação às ações de Luffy. Reprovação é uma palavra branda, porque os riscos eram extremamente altos para ambas as facções. Para os chefes, suas casas e meios da subsistência estavam em perigo, e para os piratas Krieg, suas vidas estavam em jogo, porque eles não poderiam continuar navegando no navio semi-destruído em que chegaram, especialmente depois que Mihawk o devastou ainda mais. Então o que temos aqui é essencialmente uma situação de vida ou morte para ambos os lados. Há muita importância sendo atribuída a um pedaço de madeira bem trabalhado. Essa é a perspectiva de Luffy, lembrando que Baratie não é seu sonho. Isso antes mesmo dele saber que os navios no mundo de One Piece podem ter espíritos habitando dentro deles. Luffy vê a destruição de Baratie como o caminho mais rápido para a paz. Se Baratie desaparecer, então os piratas Krieg não teriam um prêmio, e portanto a luta cessará. O que não parece, você sabe, incrivelmente bem pensado, até chegarmos a Sanji. A pessoa que interpreta essa destruição como ataque mais pessoal é Sanji, que grita sobre como ele foi escravizado no navio, porque tem uma enorme dívida para pagar a Zeff. E Luffy, seu tipo especial de inteligência emocional, consegue identificar que aquele navio não é o sonho de Sanji, nem seu lar, mas na verdade sua prisão. Sanji se sente forçado a ficar no Baratie por conta de sua dívida e escolhe sacrificar a sua liberdade para pagá-la, apesar de não ser isso que Zeff quer. Então Luffy responde: então você vai morrer por causa deste navio. Morrer não é uma maneira de pagar a sua dívida. Ele não salvou sua vida para que você pudesse jogá-la fora. Só um covarde faria isso. Esse é um ponto difícil que Sanji absorve. Depois disso, Luffy abandona seu plano de destruir o navio primeiro, porque Pierre é derrotado por Jin, mudando o cenário da luta, mas principalmente porque Luffy já tinha libertado Sanji mentalmente da ideia de que ele precisava de dar sua vida para proteger o navio, iniciando uma jornada emocional que termina com Sanji livre para perseguir seu sonho de encontrar o All Blue. É um exemplo muito simples, mas perfeito de como libertação e destruição estão conceitualmente interligadas para elaborar
Para elaborar mais, como você pode libertar um prisioneiro sem destruir suas correntes? Mas definir Luffy neste momento dependeria inteiramente de sua perspectiva pessoal. Se você é Sanji, Zeff ou Jin, ou qualquer personagem que entende o significado mais profundo, então Luffy é um guerreiro de libertação. Porém, se você é um personagem secundário observando-se em todo o contexto, então Luffy é um demônio da destruição, o que é quase certamente como tanto Joy Boy quanto Nika foram vistos em seus próprios tempos. É por isso temos duas interpretações muito diferentes de seu propósito. É muito fácil ver Luffy como um ou outro, é bastante confuso vê-lo como ambos. E alguém que viu Luffy como destruidor foi a senhorita Charles, que professou que ele destruiria a Ilha dos Homens Peixe. Um futuro ainda estamos esperando se concretizar. Um futuro que ainda estamos esperando se concretizar. No entanto, o arco da Ilha dos Homens Peixe teve um duplo foco em libertação e destruição, ambos presentes no Noah, um navio muito importante, pois o Noah é tanto o símbolo quanto o mecanismo de libertação de toda a ilha. É o veículo que um dia levará toda a civilização para subir e viver sob o sol na superfície. Mas, em um trocadilho muito interessante, essa libertação se torna a causa da destruição quando o Van Decken ameaça usar o Noah para destruir toda a Ilha dos Homens Peixe. Então, o Sr. Monkey D. Luffy, o herdeiro moderno do Deus Sol, faz o que o Deus Sol faz de melhor. Uma das duas coisas. Monkey Man, poderia libertar Noah. Não, espera aí, ele já está libertado, na verdade muito libertado. Então esse é meio que o problema, então acho que vou destruí-lo. Então o Luffy começa a disparar freneticamente o canhão com a intenção de não parar até não sobrar nada. Neste momento ele está sendo observado por quase todos os cidadãos de toda a Ilha dos Homens Peixe, que estão completamente apoiando ele. Se ele conseguir destruir o Noah, a ilha será salva, mas se ele não conseguir a tempo, a Ilha dos Homens Peixe será reduzida a pó. Não desista, Chapéu de Palha. Nós não vamos desistir e fugir, nós acreditamos em você. Eu não acho que muitas pessoas realmente percebam que levou os Homens Peixe a apoiarem Luffy dessa forma. Sim, nessa situação suas opções são destruir o Noah ou morrer. Eles estão preparados para... Parece uma escolha fácil, mas após a destruição de Noah, as pessoas da Ilha dos Homens Peixe também estão tomando a decisão de desistir da sua própria libertação. Eles estão preparados para adiar significativamente, ou muito provavelmente nunca alcançar seus sonhos, e ficar presas no fundo do mar. É uma situação difícil. O Noah é o artefato historicamente mais significativo da Ilha dos Homens Peixe, assim como o mais importante para o seu futuro. Mas ao mesmo tempo eles não terão futuro, a menos que desistam desse futuro. Então, graças a Deus, Shirahoshi conseguiu convocar os Reis do Mares a tempo para preservar esse futuro para eles, assumindo custódia de Noah, mas ainda o exemplo de Luffy sendo um agente da destruição, o que nem sempre é uma coisa ruim. Destruição é uma palavra muito negativa, mas às vezes One Piece é a chave para a libertação e salvação. Dito isto, Baratie, a Ilha dos Homens Peixe foram exemplos de resultados muito positivos. Luffy causou destruição, mas foi mínima. E todos para quem Baratie, o Noah ou a Ilha dos Homens Peixe significavam algo, conseguiram preservar este significado. Mas os arcos nem sempre terminam tão bem, e alguns deles fazem o medo ancestral de Nika ser bastante compreensível, como Skypiea, que estava em uma situação bastante similar a Baratie. Esta parte do mundo apresenta duas facções lutando por um pedaço de terra, a parte de Jack caiu do céu e como a dos Shandians, alegando ser a terra natal, enquanto os Skypianos argumentavam que aquele pedaço era o domínio de Deus. Em uma nota cultural, eu adoro como Skypianos reverenciam a terra da mesma forma que a maioria das nossas culturas reverenciam o céu. Para a maioria da história humana, o céu era algo tão inatingível que ouvimos como o domínio dos deuses, mas para os Skypianos a terra antiga era inatingível, então eles a viam como divina. No entanto, o que acabou acontecendo em Skypiea foi completa destruição da Ilha do Anjo, deixando os Skypianos sem
terra natal, forçando duas culturas a encerrar sua guerra secular e se unirem para prosperar juntas no pedaço de terra que restou após a derrota de Enel. Neste caso, ambas as civilizações estavam presas na guerra, porque depois de 400 anos havia muita história, muita dor e muito pouco apetite pela paz. Após essa dieta constante de conflito que libertou os Esquipianos e antes dessa guerra infinita foi a destruição. Isso aqui me lembra muito aquele exemplo claro de Naruto também, onde a gente tem a guerra dos Uchihas versus os Senjus. Este é outro caso de liberdade que não poderia ter sido alcançada sem esse catalisador destrutivo. E esse também é um caso onde essa destruição não foi causada diretamente por Luffy, foi claro, Enel e a Maxim, mas Luffy nem sempre é diretamente responsável pelos elementos destrutivos da profecia do Deus Sol. Na verdade, geralmente não é uma decisão ativa dele destruir coisas, é mais que a destruição simplesmente acontece ao seu redor. Por exemplo, não foi Luffy que escolheu ativar o Bird Cage em Dressrosa, que obliterou a maior parte da ilha. Foi implementado por Doflamingo, mas só depois que Luffy chegou a Dressrosa. Então, de muitas maneiras você pode ver Luffy como um presságio da destruição. Se ele aparece em sua ilha, então algo extremamente ruim quase certamente está prestes a acontecer. No entanto, devido ao fato de que ele está do seu lado, algo ruim também tem um elemento de bom, que é a promessa de que após a destruição inevitável, haveria a reconstrução, muito parecido com a antiga mitologia do planeta azul em One Piece. No texto de Ohara, o mundo foi destruído e renascido múltiplas vezes. Estamos sendo preparados para isso novamente no final da série. No caso de Dressrosa, o benefício de devastar a ilha foi libertá-los todos da tirania de Doflamingo. Libertou todos que haviam sido transformados em escravos de brinquedo pelas habilidades de Sugar, assim como todos que tinham que lutar na corrida do Coliseu para sobreviver. Em uma nota mais individual, libertou Trafalgar Law de uma vida dedicada à vingança contra Doflamingo. No entanto, para um melhor exemplo de Luffy sendo um presságio da destruição, eu diria Enies Lobby, ou melhor, a área que uma vez foi Enies Lobby. O fato que essa ilha não existe mais não tem nada a ver com Luffy diretamente. Sim, ele invadiu a ilha, mas a resposta do governo mundial foi destruí-la, o que foi causado por Spandam, ativando acidentalmente o Butrical. Mas ninguém na Maria questionou, eles apenas executam as ordens e apagaram 800 anos de história da face do planeta. Sem sequer perguntar por que estamos fazendo isso. Mas isso libertou Nico Robin, não apenas literalmente porque os pôneis a levaram para fora, mas também libertou porque o símbolo de justiça que Robin havia convencido a si mesma que não merecia viver foi destruído diante de seus olhos. E por mais que não tenha sido culpa dele, Luffy foi creditado como aquele que destruiu Enies Lobby, porque eu não acho que é bastante embaraçoso admitir que destruiu acidentalmente sua própria instalação, mas isso só reforça a visão de Luffy como destruidor. Se Joy Boy realmente existiu no mundo antigo, então ele pode ter passado por situações similares, presentes para níveis extremos de destruição que não eram sua culpa, mas pelos quais foi responsabilizado na época, espalhando o medo de Nika como destruidor, ofuscando os elementos de libertação. Embora eu tenha dito antes que a destruição nem sempre é uma coisa ruim, o que exploramos bem, da mesma forma que destruição nem sempre é ruim, devo dizer que libertação nem sempre é boa. Essa é a ideia que estamos lidando atualmente durante o arco de Egghead. No momento dessa gravação, Luffy acabou de libertar Vegapunk, e é um grande debate sobre se isso foi uma coisa certa ou errada a se fazer. E como todos, não acho que será uma decisão exclusivamente boa ou ruim. Será um pouco de ambos. E tudo entre eles é talvez algo similar ao exemplo de Impel Down, onde Luffy entrou na prisão com a única missão secreta de libertar. Ele estava buscando libertar seu irmão Ace, mas no caminho se tornou líder integral em orquestrar um dos eventos mais desastrosos na história do governo mundial, o massivo êxodo de prisioneiros de Impel Down. Alguns dos prisioneiros fugitivos foram
objetivamente bons, como libertar Jinbe, um grande benefício para o mundo. Outros são mais cinzentos, como libertar Crocodile e Mr. One, que anteriormente causaram e continuarão a causar muito sofrimento no mundo. Se você é um grande apoiador do governo mundial da Marinha, então libertar Crocodile é uma das ações mais malignas já tomadas, já que ele continuou a fundar a Cross Guild e agora é uma das maiores ameaças à estabilidade global como conhecemos. Eu, pessoalmente, acredito que libertar Crocodile será um saldo positivo no final, mas há muitos outros que são objetivamente negativos. Se não fosse por Luffy, não há como Barba Negra e seu time teriam conseguido se libertar todos os prisioneiros do nível 6. Barba Negra teria tentado invadir, mas teria sido derrotado por Magellan, e Shiryu não teria sido libertado para encontrar o antídoto. Além disso, Magellan não teria sido distraído por Luffy e poderia ter garantido que os piratas do Barba Negra realmente morressem. De qualquer forma, a libertação dos prisioneiros no nível 6 é parcialmente responsabilidade de Luffy. A maioria deles estavam lá por boas ações e agora estão livres, o que é definitivamente um saldo negativo para o mundo. Então a libertação nem sempre é tão positiva quanto parece. E também não devemos ignorar que em raras ocasiões há muito pouca diferença entre libertação e destruição. Marineford é um exemplo maravilhoso disso, já que Luffy conseguiu libertar Ace, mas Ace morreu mesmo assim. E os fuzileiros que saíram vitoriosos destruíram toda a frota, tudo porque ficaram muito libertos e ainda muito presos no sistema do governo mundial. Com tudo isso dito, Luffy ainda é um mocinho aqui. A frota de Barba Branca teria sido destruída mesmo se Luffy não estivesse na guerra de Marineford? Sim, provavelmente, mas o fato é que ele estava lá. Mas uma das muitas instâncias onde a sua própria existência esteve em correlação direta com a destruição de seu entorno. Enquanto isso, o arco de Whole Cake foi um lindo exemplo, que atingiu todos os pontos mencionados nesse texto. Luffy invadiu a ilha em uma missão para libertar Sanji, e no caminho se tornou o homem responsável pela destruição do Catial de Whole Cake, assim como os danos indiretos em Totoland com o ataque de fúria de Big Mom. Não vou detalhar tudo porque essa é uma destruição muito física, e você é inteligente o suficiente para entender que o ponto que mais quero focar é um tipo diferente de destruição. Aqui, a desconstrução mental de Charlotte Katakuri. Quase todo o clímax deste arco mostra Luffy destruindo gradualmente a mentalidade de Katakuri, que tinha tudo a ver com a construção da ilusão de perfeição. Katakuri é um homem preso pela perfeição. Ele se esforça para mantê-la em si mesmo, para proteger seus irmãos, e durante a luta Luffy mostra a Katakuri que se prenderam à ideia. Não há uma maneira. Luffy destrói Katakuri mentalmente, que liberta Katakuri das correntes que ele mesmo criou, e também lhe dá a esperança de que um dia ele e sua família serão libertos de Big Mom. Este é um modelo de libertação mental que acontece muito em One Piece. Na verdade, o primeiro ato de que Luffy, após sair de Fuchsia Village, foi fazer o mesmo com Kobe, pressionando-o mentalmente até que Kobe conseguisse enfrentar Alvida e tomar o controle de sua própria vida. Foi preciso muito bullying, mas destruição mental. Muita destruição mental, mas chegamos lá. E essa tendência de One Piece como um todo agora nos leva ao futuro mais incerto de Elbaf, porque se há uma ilha preparada para a libertação através da destruição é esta. Na verdade, a destruição está embutida na cultura de Elbaf. É aqui que aprendemos que Nika era considerado um destruidor e a ilha em si é baseada na mitologia nórdica, o que parece estar construído em direção a um evento Ragnarok inevitável. E um que parece bastante irresistível, porque não estamos lidando apenas com o Deus Sol nesta ilha, estamos lidando com múltiplos em Elbaf. Há pelo menos duas pessoas que podem assumir a forma de Deus Sol e um terceiro que afirma ser ele. E há, na verdade, alguns bons argumentos a favor da destruição de Elbaf. Um é que isso forçaria a adoção de ideias de paz do rei Harold, quebrando o legado de guerra profundamente enraizado na história da ilha e também enfatizando a paz, porque os gigantes ainda precisam de um lugar para viver, e fazer a paz com os outros reinos gigantes ajudaria muito nisso. Mas então, é claro, há o fator One Piece, que é a ideia de que a destruição de Elbaf é uma conclusão tão óbvia e esperada que provavelmente será subvertida
ou como na maioria dos arcos até agora, Luffy fará sua mágica, ativando aquela Atlas interna e resolvendo todos os problemas como uma sólida mistura de destruição e libertação, acabando mais com a última para convencer os gigantes de que Deus Sol é geralmente uma força do bem que não devem temer tanto o fim do mundo que está por vir. Então é isso, galera, o que vocês acharam deste vídeo. Vou pedir para vocês deixarem nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para fortalecer e até a próxima. O Jagger vai ficando por aqui. Valeu, falou!